Olá, oitavo ano, todos bem? Espero que sim, espero que estejam todos em casa, se cuidando e estudando. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre rebeliões na América Portuguesa e falaremos especificamente de Brasil. Essa temática consta no módulo 1, capítulo 4 do livro de vocês. Hoje nós vamos conversar sobre a conjuração mineira e a conjuração baiana. Vamos lá. Conjurações no Brasil no século XVIII. Vimos em capítulos anteriores, por exemplo, como o Iluminismo, esse movimento influenciou o enfraquecimento do antigo regime francês. Além disso, analisamos a influência do liberalismo na Inglaterra com o surgimento de novos modos de produção e da economia de mercado. Ao longo dos anos, essas ideias também circularam no Brasil. Membros da elite costumavam estudar em universidades europeias e trazer com eles as propostas iluministas. Livros que abordavam esses temas também eram trazidos ao Brasil e contribuíram para o desenvolvimento de ideais de liberdade e autonomia. As ideias iluministas influenciaram alguns movimentos de revolta ocorridos no Brasil, entre eles as conjurações mineira e baiana. Vamos conhecer essas rebeliões a seguir? A Conjuração Mineira. Ao longo do século XVIII, após a descoberta do ouro, desenvolveu-se na região do atual estado de Minas Gerais a atividade mineradora. O ouro era extraído pelos escravizados, principalmente nas margens dos rios, e encaminhado aos donos das minas. A possibilidade de enriquecimento com a atividade mineradora fez muitas pessoas se mudarem para a região e novos núcleos urbanos surgiram. Além disso, a circulação de pessoas e mercadorias cresceu naquela época, incentivada pela necessidade de abastecimento das regiões das minas. Com o tempo, Portugal ampliou o controle sobre a atividade mineradora, criando altos impostos e uma estrutura administrativa de fiscalização na região. Considerando essas políticas abusivas, alguns grupos da sociedade mineradora desenvolveram um forte sentimento de insatisfação em relação a Portugal. A situação se agravou com a circulação dos ideais iluministas entre setores da elite mineira, que passaram a reivindicar maior autonomia e liberdade diante do domínio português. A partir de meados do século XVIII, o esgotamento do ouro em parte das minas gerou grandes preocupações para a coroa portuguesa, que ameaçou ampliar a derrama, uma cobrança forçada que se fazia às pessoas que tinham uma dívida com Portugal. As principais reivindicações dos revoltosos eram cancelamento da derrama e perdão das dívidas com o governo português, ampliação da autonomia política de Minas Gerais, criação de uma universidade na região mineradora, autorização para instalação e funcionamento das manufaturas, instalação de um governo de caráter republicano na região. O levante dos conjurados contra a coroa foi planejado para acontecer no dia da derrama. No entanto, o governo foi informado do movimento e prendeu muitos revoltosos, antes mesmo de iniciarem a manifestação. Embora enfraquecidos e sem conseguir colocar suas ideias em prática, os conjurados foram importantes por representarem a iniciativa de questionar a coroa e incentivar a expansão da autonomia política no Brasil. Agora, é uma figura emblemática esse Tiradentes, hein? Um dos líderes da Conjuração Mineira foi o militar de baixa patente Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Por ter assumido as autoridades de sua participação e liderança no movimento, ele foi condenado à morte. Ao longo da história do Brasil, a figura de Tiradentes foi apropriada e reconstruída de acordo com os interesses de grupos dominantes. Entre os republicanos, por exemplo, Tiradentes foi tido como um herói nacional e sua imagem tornou-se um símbolo dos ideais da República. O dia da sua morte, 21 de abril de 1792, foi declarado feriado nacional e muitas pinturas passaram a representá-lo como mártir da nação. E olha que interessante, né? Muitos alunos sempre me questionam sobre se o Tiradentes ele era assim dentista. Então, ele era na verdade um militar, mas tinha sim práticas e costumes de dentista. Inclusive, dizem algumas curiosidades que ele andava com uma maleta própria para tirar dentes. Outro movimento importante que ocorreu foi a Conjuração Baiana. A insatisfação com o domínio português atingia outras partes do Brasil, além da região das Minas, que a gente acabou de ver. Em Salvador, na Bahia, esse descontentamento também era forte.
Quando a capital da colônia foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro em 1763, Salvador passou a receber menos investimentos e a circulação de pessoas e de mercadorias consequentemente diminuiu. Com isso, o preço de produtos básicos, como roupas e alimentos, aumentou, gerando uma grave crise de abastecimento na região baiana. No século XVIII, a produção de açúcar nas Antilhas tornou-se um problema para os produtores do Nordeste. A concorrência fez muitos proprietários rurais ampliarem as áreas de cultivo de cana-de-açúcar, diminuindo o espaço para as lavouras de produtos de consumo interno e para a pecuária. Essa situação também afetou os preços dos alimentos, que aumentavam cada vez mais. Além disso, ao longo do século XVIII, as ideias iluministas se difundiam entre os membros da elite baiana, que passaram a defender a maior liberdade e autonomia em Salvador. Em 1798, diversos setores da sociedade se mobilizaram em uma conjuração contra a autoridade portuguesa, conhecida como Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, pelo fato de muitos membros da rebelião terem essa profissão. Os revoltosos se reuniam para discutir propostas de mudanças, entre eles havia intelectuais da elite baiana, militares de baixa patente, afrodescendentes, escravizados e alforriados, além de trabalhadores urbanos como alfaiates, sapateiros e carpinteiros. O interessante da gente pensar sobre sobre a Conjuração Baiana é que ela foi uma revolta popular. Olha que interessante. Ela representou um dos poucos movimentos brasileiros que contou com a participação de ex-escravizados e de escravizados. Quais eram as principais propostas do movimento? Decretar o fim da escravidão, proclamar a República Baiense, diminuir os preços dos produtos, ter autonomia para comercializar com outros países sem o impedimento de Portugal. Os revoltosos ainda estavam se organizando para a rebelião quando o governo descobriu o que estava acontecendo. Processos de investigação foram abertos para a perseguição dos participantes do movimento. A revolta em si nem chegou a ocorrer, pois foi desestruturada pelas autoridades. A oposição ao movimento foi forte, de maneira que muitos revoltosos foram presos e alguns foram condenados à morte. Pessoal, a gente encerra esse capítulo aqui. Porém, vai ter exercícios e peço que vocês façam a leitura do capítulo também, ok? Fiquem com Deus, se cuidem, bons estudos.